vai ser sim como você pediu. Ei, vai ser exatamente como você pediu ao seu pai. Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Aline Alencar e hoje eu vim trazer uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração. Se você estava angustiada, estava ansioso, estava precisando que Deus falasse com você e te desse uma resposta ou até mesmo um direcionamento, essa é a palavra que você precisa. 3 vídeos por semana, 12 vídeos por mês. Vídeos que vão acrescentar muito na sua vida espiritual. Se você puder, abra sua Bíblia lá em Josué, capítulo 15, versículo 16. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu já quero te pedir, curte o vídeo, comenta, envia esse vídeo para alguém que você sabe também que está precisando de uma resposta, de um direcionamento, que Deus fale, que Deus se revele de verdade, sabe? Eu entendo que nesses dias, eu não estou falando só por você, mas por mim também, são dias angustiantes, são dias em que a gente tá tão cansado da espera que a gente fica pensando que o que a gente pediu a Deus não vai acontecer. Que não vai ser da forma como a gente pediu a Deus, mas sim, vai ser como você pediu a Deus. Então já curte, comenta, salva o vídeo, manda para alguém, comenta um emoji, comenta um amém, comenta um pedido de oração, comenta o nome das pessoas que você quer, que eu vou orar por elas, tá bom? Vamos ler a palavra? Josué capítulo 15, versículo 16 diz assim: foi quando Caleb declarou: aquele que derrotar Quiriate-Sefé e a possuir, dar-lhe-ei também por esposa a minha filha Axa. Essa Quiriate-Sefé era uma cidade, então quem conseguisse possuir a cidade, tomar a cidade, Caleb iria dar a sua filha Axa por esposa. Otiniel ben Kenaz, Otiniel filho de Kenaz, irmão materno de Caleb, conquistou a cidade. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por esposa. Quando casaram e Axa foi viver com Otiniel, ela o persuadiu a autorizá-la a pedir uma porção extra de terra ao pai dela. A pedir uma porção extra ao pai dela. Axa se dirigiu para o lugar onde Caleb estava. E assim que desceu do jumento, o pai lhe indagou: o que desejas, minha filha? O pai lhe perguntou: o que é que a minha filha precisa? O que é que a minha filha deseja? E ela pediu: dá-me um presente, visto que me destinasse à terra seca do Neguebe. Dá-me, pois, bênçãos como fontes de água. E ele lhe deu as fontes superiores e inferiores da região. Essa foi a herança dos filhos de Judá, segundo seus clãs. Ei, vai ser como você pediu ao seu pai. Sim, vai ser como você pediu a Deus. Eu amo a história de Axa. Eu sou apaixonada pela história de Axa, porque a história de Axa tem algo que mexe com o meu coração. Eu faço devocional com algumas amigas minhas do Brasil inteiro e eu preguei essa palavra porque ela tocou o meu coração em um momento devocional, quando eu estava lendo a Bíblia, sequencialmente de Gênesis a Apocalipse. Esse texto apareceu para mim e me tocou muito, porque apareceu para mim um momento que eu precisava muito saber que o meu pai me ouve, saber que o meu pai me vê, que El Roi me vê. El Roi, o Deus que me vê, o Deus que viu Agar no deserto, o Deus que vê você no seu deserto, o Deus que viu Axa no deserto dela, o Deus que me vê no meu deserto. A história começa falando que Caleb, pai de Axa, estava tomando cidades, porque lá atrás, se a gente for voltar lá atrás, a gente vai ter o entendimento do porquê que eles precisavam tomar cidades. Não sei se você lembra, mas Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E se você conseguir contar as estrelas do céu, se você conseguir contar as areias do mar, você vai ter noção da quantidade de gente, de descendência que eu vou dar através do seu nome, através da sua vida. E que todas as famílias da terra vão ser benditas por causa da sua família, a partir da sua família. E Abraão gerou Isaac.
Isaac também vai gerar um filho, e o filho de Isaac também vai gerar um filho, e aí vai gerando. E o que é que tudo isso vai dar? E um filho chamado José. A história de José é incrível, tenho certeza que você conhece, o famoso José do Egito, que foi vendido pelos irmãos e acabou se tornando governador do Egito. Quando isso acontece, quando José toma posse ali como governador do Egito, como vice-presidente do Egito, se assim a gente pode dizer, ele meio que manda buscar as pessoas da família dele. E as pessoas da família dele vai descer em média ali umas 70 pessoas, uns 70 homens. Vão descer para o Egito e ali eles começam a crescer. Só que eles começam a crescer em questões de população mesmo. Só que o faraó da época de José morre. E os próximos faraós que vão vindo, eles não lembram quem foi José. Consequentemente, não fazem noção da importância, eles não têm noção da importância do povo que veio com José. Só que esse povo começa a crescer. Os israelitas começam a crescer no meio do Egito e eles viram, consequentemente, escravos. Sendo escravos no Egito, eles começam a crescer num nível populacional absurdo. Os israelitas, os escravos, estão crescendo mais que os próprios egípcios. Os escravos estão crescendo mais que os seus senhores. E o que é que o presidente do país, o que é que o rei do Egito vai fazer, o que é que Faraó vai fazer? Vai oprimir aquelas pessoas, começa a oprimir as pessoas. Antes, Faraó dava os tijolos prontos, agora os escravos têm que fazer os tijolos. Então as coisas começam a ficar mais difíceis. E quanto mais, a Bíblia vai dizer que quanto mais Faraó oprimia, mais o povo crescia. Quanto mais Faraó oprimia, mais dava trabalho, mais cansava, mais o povo crescia, mais as mulheres engravidavam. Até chegar num nível que Deus já não tinha mais o que fazer em relação ao crescimento daquele povo, e Satanás fica desesperado. E com o desespero de Satanás vem o espírito. A gente tem acesso pela primeira vez ao espírito que gosta, que tem prazer em matar profetas. Então o que é que Faraó decide? Eu sei que você conhece essa história muito, mas eu quero reforçar para você, já que eu estou fazendo esse remember para você, já que eu estou fazendo você lembrar de tudo, desde Abraão. Faraó manda matar todos os meninos, homens. Só que as parteiras não estão fazendo isso. E nesse meio tempo de escassez, de deserto, de angústia, de opressão, Joquebede engravida. Joquebede engravida e ela consegue esconder a gravidez. Quando o menino nasce, ela também consegue esconder, porque quem nasce é um menino e deveria morrer. Só que Deus guardou aquela criança, e aquela criança se chama Moisés. Você também conhece essa história? Ela coloca o menino no rio quando não dá mais para guardar. O menino vai dentro de um cestinho, acaba chegando na princesa, filha de Faraó. Eles acabam adotando Moisés. Moisés cresce, Moisés fica inteligente, poliglota, fala vários idiomas, muito inteligente. Só que em um belo dia Moisés acaba vendo uma pessoa do Egito machucando um escravo, alguém que ele sabia que era sangue do seu sangue, e ele vai lá e mata o egípcio. Com medo de Faraó, Moisés foge, e Moisés foge para o deserto. Lá Moisés casa, lá Moisés tem um encontro com Deus, e muita coisa acontece, e Deus chama Moisés para libertar o povo. Não aceitando muito, aceitando um pouco, Moisés vai e liberta o povo vai para o deserto. Você sabe o que acontece? Abre o mar, todo mundo passa no meio do mar, o mar fecha com os egípcios dentro, e eles vão para o deserto. E Deus disse assim: vocês vão possuir a terra, eu vou levar vocês para Canaã. E eles estavam no deserto, e Deus diz: todas essas terras aqui são suas, vão e possuam essas terras, tomem essas terras. Eram terras de povos que idolatravam muitos ídolos, tinham muitas imagens, eram terras de povos que faziam imagens de animais, de cobras, de bezerros, disso, daquilo. Eles adoravam deuses de lua, de sol, eles adoravam tudo. Eram povos idólatras que não tinham apenas um Deus, mas vários deuses. Deuses de morte, deuses disso, Deus de fertilidade, daquilo e daquilo. E Deus disse: joga esse povo embora, manda esse povo embora, que essas terras são suas por direito. Essas terras são de vocês por herança que eu vou dar a vocês.
Então Deus separou todo aquele povo por tribos. Foi uma tribo, foi outra, e no final foi contabilizada 12 tribos. E aquelas 12 tribos tinham o dever de tomar as terras. Quando Caleb fala assim, alguém precisa tomar essa cidade, e se tomar vai casar com a minha filha, ele está dizendo assim, a gente precisa de fato que alguém tenha coragem para tomar essa terra. Então tudo começa com Moisés, quando Deus diz para Moisés, dá os mandamentos, faz tudo aquilo. E quando Moisés morre, a gente vai ter Josué como seu sucessor, mas a gente também vai ter uma figura muito forte dentro dessa história, que é Caleb. Porque Josué e Caleb foram e viram uma cidade e disseram, essa cidade aqui é perfeita para nós, e os muros caíram. Você conhece essa história. Eles foram os oleiros, se assim a gente pode falar. E Caleb declara isso: quem conseguir tomar uma das cidades que o povo precisava tomar, que era uma cidade muito fortificada, muito forte, com muitos homens para guerrear, eu não vou só te dar presente, eu não vou só te dar riqueza, eu vou te dar a minha filha Axa. E agora a gente precisa conhecer um pouco da filha Axa, porque a filha Axa é você. A filha Axa é você porque a Axa era preciosa. Caleb tinha ela como uma das maiores preciosidades, e ele não iria dar sua maior preciosidade para alguém que não soubesse guerrear e administrar o coração de uma princesa. Eu não sei qual angústia, por qual sinceramente eu não sei por qual foi a intenção do seu coração quando você clicou nesse vídeo, mas eu preciso lembrar você que vai ser como você pediu, porque você é uma princesa. Vai ser como você pediu porque você tem um pai que se importa. Vai ser como você pediu porque é exatamente o que Deus quer que você tenha. O intuito de Deus é que você tenha relacionamento com Ele. No momento em que você pede, você se relaciona com Deus. Não vai acontecer porque você quer ou porque você é senhora da sua própria vida. Não, vai acontecer porque você se submeteu à misericórdia de Deus. Vai acontecer porque você submete o seu joelho ao chão todos os dias, quando você acorda e quando você vai dormir. Vai ser como você pediu porque você tem uma vida com Deus. Você consagrou seus dias, a sua família, o seu ministério. Vai ser como você pediu, não porque você é boa, não porque você prega bem, não porque você canta bem, não porque você tem eloquência, mas porque você se submeteu ao seu Pai. E o seu Pai reconhece o quão preciosa você é. O seu Pai reconhece cada um dos dons que deu a você. Axa era jovem. Acredito que Axa era linda, Axa era inteligente, Axa tinha cultura, Axa provavelmente era estudada, porque era filha de Caleb. Caleb era um príncipe naquela época, no meio do seu povo ele era reconhecido. Ela tinha tudo que precisava para ter um bom casamento. Ela tinha tudo que precisava para ter um bom relacionamento com seu pai. Ela tinha tudo que precisava para ter uma boa vida. Ela tinha tudo que precisava para ter relacionamento com Deus. Você tem tudo que precisa. Você tem Deus e a promessa. Você tem tudo que precisa. Vou dizer de novo, você tem tudo que precisa. Você tem Deus e você tem a promessa. Para de ficar pensando e dizendo para as pessoas que está faltando. Não está faltando mais nada. Ontem, angustiada, Deus soprou Mateus 7 no meu coração, e eu fui olhar Mateus 7 e o título de Mateus 7 era: persista em oração. Persista em orar, permaneça orando. Quando você ora, você fala com Deus, e quando você fala com Deus, você pode pedir. Eu acho incrível na história de Axa, porque Axa, ela tinha relacionamento com o pai dela, a ponto de que, mesmo casada, ela tinha coragem de falar com o pai dela.
Era como se a Axa estivesse dizendo: eu já cheguei em níveis muito altos. Eu já casei, eu já tenho casa, eu já tenho família, eu já tenho uma cidade, eu já sou famosa no meio do meu povo. Porque quando ele tomou a cidade, o marido dela, ele meio que se tornou o prefeito da cidade, a pessoa que comandava aquela cidade. Então, automaticamente, ela se torna um estilo de primeira dama, uma pessoa reconhecida, muito bem vista no meio do povo dela, uma princesa, filha de Caleb. Ela tinha tudo que ela precisava, só que ela disse: eu ainda tenho acesso ao meu pai. Não é porque eu cheguei em lugares altos, não é porque agora eu tenho um ministério, não é porque agora eu já viajo o mundo, não é porque agora eu alcancei aquele cargo, não é porque agora eu entrei naquela empresa, ou porque agora eu sou gerente, ou porque eu casei, ou porque eu tive o filho que eu sempre quis, a filha que eu sempre quis. Não é porque agora eu sou patrão, não é porque agora eu tive a filha, o filho, não é porque agora eu casei que tenho a minha esposa. Não é porque você virou pastor, não é porque você virou pastora, diácono, presbítero, que você não vai mais pedir. Tem gente que entra nessa loucura, e eu vou falar loucura porque não tem palavra que substitua. Tem gente que entra nessa loucura de achar que porque chegou em alguns níveis, subiu algumas escalas, você não precisa mais pedir nada a Deus. Não, Deus já me deu tudo o que eu precisava. Deus já me deu terra, Deus já me deu casa. Eu casei, Deus proveu o casamento. Eu era estéril, Deus me deu filho. Eu não podia gerar, Deus me fez gerar. O filho que estava nas drogas, hoje não está mais. O filho que estava naquela outra religião lá, que vivia aquela vida estranha, aquela vida cheia de loucura, de distância de Deus, hoje voltou. Aline, a minha vida parece perfeita, mas por que eu estou sentindo que eu preciso continuar pedindo? Porque você é filha. E filho precisa de relacionamento com o pai. Não é porque a Axa casou, a Axa tem uma cidade, a Axa tem uma casa, a Axa tinha uma casa para cuidar, tinha servas para dar ordem, tinha um marido, ia gerar filhos. Não é porque tudo aquilo estava acontecendo que ela simplesmente ignorou o relacionamento dela com o pai. Ela continuou pedindo. E pedir é orar. Quando você ora, você pede, você fala. E quando você lê a Bíblia, Deus responde você. Quando você bota o seu joelho no chão e fala com Deus, você ora, você pede. Quando você abre a Bíblia, você tem a resposta de Deus. Por isso que é tão importante você ler a Bíblia. Por que tem tanta gente dizendo que Deus não fala com elas? Porque elas não abrem a Bíblia. Eu falo todos os dias para os meus pais: leia pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Leia pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Ei, você tem que lembrar que relacionamento não se faz só quando eu preciso. Relacionamento é sempre. É incessante oração. Vai orando. Ora no dia mau, ora no dia do choro, ora no dia da alegria. Ora quando você não quer, ora quando você está ansioso, ora quando você for fazer aquela coisa pela primeira vez, ora quando você for fazer pela última. Ora pela cura, ora pelo milagre, agradece pelo dia, agradece pela noite, agradece pela família. Vai orando. Aline, hoje não deu certo, vai orando. Aline, eu tô ansiosa, vai orando. Aline, eu queria tanto aquilo, vai pedindo, vai orando. E quando você precisar de uma resposta, tá na Bíblia. Não está em outro lugar. Não está nesse vídeo aqui. Quando você precisar que Deus fale com você diretamente com as palavras do assim te diz o Senhor, não vai procurar na boca de profeta, não. Esse vídeo aqui não é o assim te diz o Senhor, não. Esse vídeo aqui é direcionando você para a Bíblia. Eu não estou pregando a história que eu inventei, eu estou pregando a Bíblia. A resposta não é a minha fala, a resposta não é o vídeo, a resposta é Josué 15, 16 até o 20. Ah, que você teve coragem de pedir e o pai respondeu. A resposta que você precisa não vem de mim, a resposta que você precisa não vem da oração da irmã Ciclano, da oração da irmã do Coque, não vem do profeta, não vem do pastor, não vem da irmã, não vem da pastora. É de Deus. E Deus fala através da Bíblia. Pega a tua Bíblia, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. Não é no vídeo do YouTube em público. Não é no culto em público. A gente tem muita ansiedade. Eu tinha muito isso assim que eu me converti. Será que hoje Deus vai mandar uma irmã que vai apontar o dedo na minha cara e vai dizer assim te diz o Senhor? Eu tinha muita ansiedade. Eu lembro de ficar revoltada com Deus porque Deus usava profeta para todo mundo. E menos para mim, era na minha frente, era do meu lado, era atrás de mim e para mim não chegava.
Até eu entender que se eu queria de fato ver respostas de Deus, eu precisava focar na Bíblia. E foi isso que eu comecei a fazer. E foi assim que Deus de fato começou a falar comigo. Ela de fato casa. Ela casa com Otiniel. A Axia é dada por casamento, porque o homem que de fato tomou a cidade era um homem corajoso. Era um homem que estava disposto a conquistar o coração dela e ia fazer o que fosse preciso, dar a vida para conquistar aquela cidade, porque precisava casar com ela, porque gostava dela. E eu gosto até de romantizar isso, porque eu sou uma romântica nata. E eu vou dizer para você que eu gosto de romantizar isso porque Otiniel era primo de Axia. Imagina eles crescendo juntos, imagina a intimidade que eles tinham, imagina que Otiniel poderia ser apaixonado por Axia desde criança. Esse homem deu a vida por alguém que ele conhecia. Esse homem se esforçou pela vida de uma mulher que ele conhecia. Não entre em um relacionamento com um homem que não te conhece. Não entre em um relacionamento com uma mulher que não te conhece. Não se permitam entrar em relacionamentos, sejam de amizade, sejam emocionais, amorosos, de pessoas que não te conhecem. Não deixe entrar na sua casa, ter acesso à sua intimidade, pessoas que não fariam de tudo por você. O seu marido tem que dar vida por você e você tem que submeter ao seu marido. Você, como marido, tem que amar e dar vidas pela sua esposa, pela sua noiva, namorada. E ela vai ter tanto amor que ela vai se submeter a você por livre e espontânea vontade. Porque tem Deus na relação, tem amor na relação, tem dedicação, tem admiração na relação. E Otiniel casa com Axia. Axia, se a gente for dar uma pesquisada, tem um significado tão bonito o nome dela. Axia é corajosa, Axia é decidida, Axia é princesa. Axia é alguém posicionada. Axia é alguém que olha para a situação difícil, olha para o deserto e diz: isso não vai continuar do jeito que está. Axia é uma mulher que de fato olha para as situações complicadas da vida e diz: eu não vou deixar do jeito que está. Se você é uma mulher talvez que esteja passando por um casamento turbulento e seu marido disse algo, ou vocês brigaram, ou se você é um marido que está passando por uma situação ruim dentro do seu casamento, sua esposa disse algo, você disse algo, vocês acabaram brigando e vocês vão passar o dia inteiro sem se falar, vocês acham que é assim que vocês vão conseguir fazer com que esse deserto floresça? Não é assim. Quando você tem relacionamento com Deus, você tem relacionamento porque você fala, porque você conversa. É assim que as coisas vão se resolver. Em uma situação específica em que os meus pais brigaram, eu fiquei muito angustiada. Meu pai foi trabalhar e minha mãe ficou trancada no quarto dela chorando. E isso me fez pensar que eu poderia me prostrar diante daquela situação. Mas o que foi que eu fiz? Eu peguei uma música da Juliane Souza, coloquei uma música sobre família. E eu não sei se vocês conhecem, mas diz assim: a rocha em que minha casa está firmada é Ele. Meu Jesus, eu te entrego a minha vida, te dou o meu lar, minha família. E eu coloquei no Spotify e deixei a música tocando. Daqui a pouco a minha mãe levanta, daqui a pouco a minha mãe almoça, daqui a pouco as coisas mudam, a gente assistiu. Enfim, as coisas mudaram, a realidade da minha casa mudou porque eu me posicionei. Eu não quis me prostrar diante do deserto, eu preferi acreditar que naquele deserto iria ter flores. E no outro dia, o meu pai e minha mãe já estavam bem, como se nada tivesse acontecido, porque Deus habita no meio dos louvores. Eu creio fielmente que o seu posicionamento no meio dessa crise na sua casa, e você dizer: meu filho, não tem mais jeito, tem sim, entra no teu quarto, bota o teu joelho no chão, vai orar o teu pai, vai dizer pro teu filho o quanto ele é amado, que quando ele decidir que aquilo não é mais para ele, que quando o Senhor decidir falar com ele, porque nós não vamos a Deus, Deus vem a nós. Quando Deus for a seu filho, quando Deus for a sua filha, for ao seu marido, for até você, se estiverem todos com o coração aberto, Deus vai falar e eles vão ouvir. As pessoas da sua família precisam entender que no momento em que elas precisarem, você vai estar lá para orar por elas, para abençoar elas, para encaminhar elas ao altar, para que elas digam sim publicamente a Jesus. Axia era uma mulher posicionada. Axia tinha um marido bem posicionado.
E sabe o que é mais incrível dessa história? É que uma mulher posicionada consegue mudar a realidade de tudo à sua volta. Uma mulher sábia, ela consegue edificar o seu lar de fato. Quando Axa casa e Axa chega na sua casa, Axa começa a olhar e ver que tem alguma coisa muito errada. E a coisa muito errada que tinha na casa dela é que era tudo seco, era um deserto. Um deserto ali, de fato um deserto literal. Era o deserto do Negueb. O Negueb, a Bíblia vai dizer que era uma terra seca. Era uma terra seca. Será que você conhece uma terra seca na sua vida? Será que você reconhece um ambiente na sua vida, seja emocional, seja ministerial, seja amoroso, que está seco, que é uma terra seca? Quando eu preguei para as meninas do devocional, eu disse para elas: vocês precisam se posicionar e pedir ao Pai, porque vai ser como você pediu. Da maneira que Axa pediu, ela recebeu, quiçá recebeu melhor, porque ela pediu uma coisa e o pai dela deu muito mais. Axa disse para o pai dela: olha, eu reconheço que tem alguma coisa muito errada. Axa olhou para o marido dela também e disse: olha, eu preciso convencer o meu marido. Ela olhou para Deus e disse: Deus, eu preciso convencer o meu marido, me dá força para convencer o meu marido de que a gente precisa buscar uma solução para o nosso deserto. Ela persuadiu o Otiniel, ela persuadiu o marido dela para autorizar que ela vá e peça. Se você não andar em harmonia com a sua casa, se você não andar em harmonia com a sua família, se você não andar em submissão com os seus pastores, com os seus líderes, com os seus amigos, cara, não vai pra frente a sua vida. Se você é a pessoa que simplesmente decide: eu vou fazer, vou bater no peito e vou lá e faço, e você não pede ajuda, não pede conselho, não pede um direcionamento, você vai falhar. Ela foi inteligente, ela orou, ela pediu: Deus, eu preciso persuadir o meu marido. Eu preciso que o meu marido entenda o direcionamento que eu tô querendo tomar. Isso aqui é pro bem da minha casa, é pro bem do meu marido, é pro bem do meu ministério, é pro bem da minha vida, é pro bem da minha família. E com a direção de Deus, o marido dela permite que ela vá e ela peça uma porção extra pro pai dela. O marido dela disse: vai lá, pede mais pro seu pai. Se o seu pai liberar, tá tudo certo. Hoje eu quero ser um Otiniel na sua vida para dizer: vai, cara, tenha coragem de pedir. Tenha coragem de chegar no seu pai e pedir. É seu pai. Ele não é um Deus intocável, não. Ele não é um Deus que tem olho, mas não enxerga. Ele não é um Deus que tem ouvido, mas não ouve. Ele é um Deus que tem ouvido e ouve. Ele é um Deus que tem olhos e vê. Os olhos dele são como chamas de fogo. Ele tem mãos e apalpam. As mãos de Jesus conseguem te abraçar, os ouvidos de Jesus conseguem te ouvir, os olhos dele conseguem te ver, a boca de Deus consegue falar com você, o Espírito de Deus se comunica com o seu. Para com esse medo de não pedir a Deus mais alguma coisa porque você acha que já tem tudo. Aline, eu acho que eu já tenho tudo, eu não vou pedir a Deus. Tem uma área em seco na sua vida. Talvez de 10 áreas bem solucionadas na sua vida, você sabe que tem uma área que não vai para frente. Tudo que você precisa fazer é entrar no teu quarto, fechar a porta dele, botar o joelho no chão e dizer: pai, eu vim aqui dizer que tem alguma coisa muito errada na minha vida. Eu vim aqui, Deus, dizer que eu reconheço que essa área em seco eu não posso fazer nada. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Eu preciso da sua ajuda agora, como meu pai. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa como meu pai. Não como Deus do mundo, não como o Senhor do universo, mas como o meu pai. O meu Abba. O meu painho, como a gente fala no Nordeste. Papai, eu preciso do meu pai. Eu preciso que o meu pai me ouça. Eu preciso que o meu pai entenda que tem uma necessidade. Eu preciso que o meu pai saiba que eu poderia ter corrido e pedido ajuda a outras pessoas, mas eu não pedi, eu fui atrás do meu pai. Você poderia ter ido atrás de alguém que fosse
fazer um trabalho para que a sua vida financeira frutificasse, você talvez poderia ter ido atrás de alguém que fosse de uma religião secundária, que fosse fazer uma amarração para que o seu marido ficasse, seu marido permanecesse. Mas você não foi, porque você tem temor. Você preferiu esperar que o seu pai viesse até você, e hoje Deus veio até você para dizer: ei, se você não foi atrás de nenhuma dessas opções e teve coragem de vir a mim hoje, saiba que eu tô aqui para ouvir o que é que você quer. E se ainda assim você foi atrás desses lugares, saiba que o meu sangue é precioso para purificar você. Todo o pacto que foi feito, tudo que foi feito lá atrás, talvez feito pelos seus avós, bisavós, tataravós, talvez por você, saiba que isso é quebrado com o sangue de Jesus. Tudo que você precisa fazer hoje é dizer: pai, tem uma área muito em seco na minha vida. Eu preciso de uma porção extra. Eu sei que o Senhor já me deu o casamento, Deus, mas o casamento foi uma porção, mas eu preciso de uma porção extra, meu casamento não tá bom. Eu sei que o Senhor já me deu filhos, mas eu preciso de uma porção extra, eu não sei como educar os meus filhos. Pai, eu sei que o Senhor já me deu uma porção extra e eu já estou estudando, mas eu não estou com condições de pagar essa faculdade mais. Pai, eu sei que o Senhor já me deu uma porção que é o meu ministério e eu sei que as coisas estão indo bem, mas Pai, eu sinto que a minha voz já não é mais a mesma, eu preciso de uma porção extra. Pai, eu lembro de como o Senhor me usou para pregar o evangelho, mas eu preciso de uma porção extra, Pai. Eu já não prego como antes. Pai, o primeiro amor eu já não sinto que está aqui. O Senhor já me deu uma porção que foi o primeiro amor, mas me ajuda a voltar para lá. Eu preciso de uma porção extra. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar a orar como eu orava. Pai, eu não oro mais como eu orava. Eu não falo mais como eu falava. Eu não me submeto mais como me submetia. Pai, eu não jejuo mais como eu jejuava. Eu não tenho mais intimidade como eu tinha. Ela teve coragem de chegar. E eu acho fofo, porque quando ela desce do jumento, o pai dela corre e fala pra ela: minha filha, você tá precisando de algo? Fala com seu pai. O pai dela fala com ela e diz: o que é que você precisa, minha filha? O papai tá aqui. O que é que você precisa que eu faça por você? Se você veio até mim, eu vou te ouvir. E ela fala: pai, eu tô desesperada porque a terra que o Senhor me deu, ela não é frutífera. O Senhor me deu um casamento, o Senhor me deu um marido, o Senhor me deu, vai me dar filhos, o Senhor me deu ministério, o Senhor me deu uma população para ajudar, o Senhor me deu uma cidade para liderar, o Senhor me deu pessoas para cuidar, o Senhor me tornou pastor, me tornou pastora, me tornou líder. Parece que tá tudo bem, mas tem uma área que não tá. E é essa área que eu vim pedir ajuda hoje, porque tá tudo seco. Será que tinha como o Senhor me ajudar com isso? Será que tinha como o Senhor liberar uma porção extra e fazer com que essa terra que era seca passe a ter fontes de água? E eu não sei se isso vem à sua mente, mas automaticamente vem na minha mente que Jesus é a fonte de água viva. Espiritualmente falando, a gente pode fazer a conjectura de que Axa estava pedindo Jesus. Ela estava dizendo: eu já tenho o ministério, eu já tenho a família, eu já tenho a casa, eu já tenho a terra. Tá faltando Jesus. Não adianta eu estar só na igreja, não adianta eu ter só um ministério, não adianta só eu ter oportunidade na igreja, não adianta só eu ser casado, não adianta só eu louvar, não adianta só eu pregar. Se tá faltando Jesus, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso que Ele seja quem vai regar o meu coração, quem vai regar os meus problemas, quem vai dar solução para aquela terra seca. Às vezes tudo que a gente precisa é voltar ao primeiro amor através de Jesus. Talvez seja só isso que nós estejamos precisando hoje. Um presente. Tem um louvor que fala: Cristo é tudo que
que Deus pode nos dar. Tudo. A fonte de água viva, que é aquela mulher samaritana. Você conhece a história da mulher samaritana? Que ela já teve vários maridos, e o marido que ela tinha no momento nem era dela. Eram amantes, eram pessoas que ela nunca nem casou de fato. Jesus chega para ela e diz assim: me dá água. E ela fala: como assim? Você, sendo judeu, pede água a mim, que sou samaritana. Como é que eu posso te oferecer água? Ela meio que estava dizendo assim: quem sou eu para te oferecer alguma coisa? Sendo você muito mais superior a mim. E ele fala para ela: se você soubesse quem eu sou, você estaria me pedindo água. A Axa estava pedindo água a Cristo. A Axa estava reconhecendo que aquela terra seca tinha jeito. E ela só ia encontrar a solução com o pai dela. Você só vai encontrar a solução quando você entender que Deus, Ele não é só um ser superior a você, por mais que seja. Que Ele não é aquele ser intocável, que parece que é intocável. Ele é seu pai. Ele faz questão de ter intimidade com você, de falar com você. Ele quer rir com você, Ele quer sorrir com você. E Axa pediu: dá-me um presente, pai. Visto que me destinaste à terra seca do Negueb, dá-me, pois, bênçãos como fonte de água. Ela disse: dá-me bênçãos. E ela disse: como se fossem fontes de água. Ela disse: pai, me dá bênção, me abençoa. Deixa eu te mostrar o que é que eu quero. Eu quero fontes de água. E sabe o que foi que o pai dela fez? O pai dela lhe deu fontes de água. Porque foi exatamente como ela pediu. Exatamente como ela pediu, o pai dela deu a ela. Exatamente da forma que ela pediu. Ela disse: olha, eu queria fontes de água. E o pai dela disse: ok, vou te dar. Se Axa tivesse ficado em casa, com a terra seca dela, com a angústia que ela estava passando, com uma terra que ela plantava uma sementezinha de flor que ela admirava, que ela achava bonito, e nunca crescia, porque sempre ressecava a semente, porque não tinha como frutificar, uma terra seca, era um deserto. Mas ela teve coragem de falar com o pai dela, e foi a coragem de chegar no pai dela, que já estava esperando por ela, porque um pai sempre está esperando por um filho, que fez com que tudo mudasse. Fez com que a realidade de Axa, da sua casa, da sua família e de toda a sua descendência posteriormente mudasse. Axa era uma mulher posicionada. Axa era uma mulher que sabia o que queria. Ela não ficava prostrada no meio da dor dizendo: ai, vou ficar aqui chorando, angustiada. Não. Tava dentro do quarto, tava só ela e Deus, tava com a luz apagada, parecia que era depressão, mas não era necessidade do pai. Ela poderia estar prostrada na cama, mas ela botava o joelho no chão e dizia: pai, solucione os meus problemas. Não existe outro que possa me ajudar. Não existe outra que possa me ajudar. A Bíblia diz que Ele lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje que as fontes superiores são os céus, e os céus estão abertos sobre você. A Bíblia vai dizer que o que você pede, você recebe. Deus falou isso pra mim. Vocês lembram que eu falei no início? Vou até procurar aqui para falar para vocês. Mateus 7. Deus me fez lembrar de Mateus 7 hoje, porque de fato é um versículo muito lindo. Pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate lhe será aberta. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra?
Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará cobra. Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus lhe dará o que é bom aos que lhe pedirem. É isso, gente. É isso. Perseverança na oração. Perseverança na oração, gente. Se você pedir, se você buscar, saiba que você, sendo uma mãe, sendo um pai, sendo um irmão, amiga, sua amiga vai atrás de você pedir algo, você se esforça o máximo possível. Seu pai, sua mãe, você como filho, você como pai, você vai oferecer o melhor para as pessoas que você ama. Imagine Deus. Mas a Bíblia está dizendo que se você só recebe se você pedir. Vai ser como você pediu, se você de fato se esforçar para pedir. Vai ser como você pedir, se você botar o seu joelho no chão e orar. Se enquanto você estiver no ônibus, você orar. Se quando você estiver na igreja, você orar. Se quando você estiver com seus amigos, você orar. Se você abençoar suas amigas, vai ser como você pediu. Às vezes você pediu a Deus uma viagem, às vezes você pediu a Deus um casamento, às vezes você pediu um filho, às vezes você pediu a Deus para morar em outro país, às vezes você pediu para falar outro idioma. E a grande questão é, vai receber porque pediu. Eu estava muito angustiada e orando para Deus e eu disse, Deus, será que eu estou orando ao ermo? Será que eu estou falando ao ermo? Será que eu não vou receber? Será que são palavras jogadas ao vento? E Deus diz, abre em Mateus 7. E a primeira coisinha que estava lá no versículo 7 é persevera na oração. Mateus 7,7, perseverança na oração. Só vai receber se pedir. Por isso que vai ser como você pediu. Porque a Axa não pediu porque era boa demais. A Axa recebeu, não recebeu porque era boa demais. A Axa recebeu porque era submissa a Deus. E a oração é o maior símbolo de submissão. Você só se submete a alguém que você sabe que é superior a você. Você só se submete a alguém que você sabe que pode fazer algo de fato. Quando você se submete a Deus em oração, você está dizendo, Pai, eu reconheço que o Senhor pode. Eu não posso, mas o Senhor pode. As minhas mãos não conseguem mais. A minha mente não consegue mais. Eu estou sobrecarregada. Deus, eu estou cansada. É demais para o meu coração, é demais para a minha mente. Eu estou cansada, eu não consigo. E Deus está dizendo assim, se um filho seu lhe pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Se pedir pão, você vai dar uma pedra? Lógico que não. Então por que você acha que eu vou te dar outra coisa? Vai ser como você pediu. Se você pedir peixe, vai ter peixe. Se você pedir o pão, vai ter pão. Você, como pai, como mãe, como amiga, como amigo, vai conseguir dar coisas boas porque não o Pai que está no céu. Quando Axa pediu, ele deu. E ele deu as fontes superiores. Acredito, os céus estão abertos, esperando você pedir. Os céus estão abertos e hoje Deus declara para você, pede minha filha, pede meu filho. O que é que você quer? O que é que está te faltando? O que é que está te faltando hoje? Pede. Eu tô aqui para te ouvir. Eu tô aqui para abrir as fontes superiores sobre a sua vida. Mas não só as superiores, as inferiores também. As fontes inferiores também estão abertas. Sabe o que significa as fontes inferiores? Até as pessoas da terra que não concordavam vão concordar. Até as pessoas da terra que não concordavam vão dizer, foi Deus que fez. É Deus que está fazendo. É Deus que está agindo. Não é só o céu que está dizendo vai acontecer. A terra também vai olhar e vai dizer, a terra, as pessoas vão citar o Salmo 126 e se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. E sabe o que é que você vai reconhecer? Que sim, grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Acredite em mim quando eu falo para você que os céus estão abertos e a terra está concordando que grandes coisas o Senhor fará por você. Mas se você pedir, peça sem cessar. A Bíblia diz para orar sem cessar. Pedi-vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate lhe será aberto.
Deus está liberando você hoje para pedir. Deus está liberando hoje você para buscar. Deus está liberando hoje você para bater. Pede, busca e bate. Aline, tô cansada, pede. Aline, tô frustrada, busca. Aline, tô exasperada. Meu emocional não tá mais funcionando pra nada, não tá prestando pra nada. Eu tô cansada demais. Bate. A porta vai ser aberta. Existe uma porção imparcial do céu sobre a sua vida. E Deus está dizendo: as fontes superiores e as fontes inferiores estão abertas. Tudo que você precisa fazer. Não tem céu de bronze, não tem cadeado, não tem ferro, não tem nada. Tá tudo liberado. Pede. Ei, Axa, pede. Sabe o que é que a Bíblia vai dizer? Que Otiniel, o marido de Axa, não só prosperou por causa do posicionamento dela, como se tornou um dos maiores juízes de Israel. Otiniel é citado no livro de Juízes, porque foi um dos juízes de Israel. Uma mulher tão posicionada, uma mulher tão decidida a buscar o Pai, a pedir ao Pai e a bater até que fosse lhe concedido, fez com que o seu marido chegasse a grandes lugares. Imagino que os filhos chegaram a grandes lugares. Sua descendência chegou a grandes lugares. É isso que acontece com uma mulher e com um homem que se posicionam em Deus. Eles chegam a muitos lugares. Eu não sei como foi o passado da sua família, não sei como foi o seu passado, mas se você se posicionar hoje em Deus para pedir que Deus liberte seus filhos, que mude o futuro dos seus filhos, que dê uma realidade diferente para os seus filhos, que os seus avós, seus tataravós, seus bisavós e você teve, Deus vai conceder. Tudo que Ele quer hoje é que você peça. Você precisa que alguém da sua família se converta? Peça. Você precisa de um salário melhor? Peça. Você precisa que Deus abra os seus olhos espirituais para que você veja mais, para que você busque mais, para que você volte ao primeiro amor? Peça. Tudo que você precisa fazer hoje é seguir o exemplo de Axa. Ser obediente, ser inteligente, ser convincente na sua oração. Peça bem. A Bíblia diz que a gente recebe mal porque a gente pede mal. Se você quer receber bem, então peça bem. Seja sábia na sua oração. Seja diligente na sua oração. Deus está esperando ansioso que você fale com Ele. Deus está esperando ansioso que você converse com Ele. Ele é seu Pai. Ele não é um amiguinho que vai aparecer e vai embora. Ele não é um vizinho que se muda para a casa do lado e daqui a pouco muda para outra casa e vai embora. E toda a intimidade que vocês tinham vai embora junto com Ele. Não, Ele é fixo. A Bíblia vai dizer que a terra vai passar, o céu vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Ele é a palavra viva. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E diante disso eu quero orar por você. E eu quero apresentar o Cristo, fonte de água viva para você. Se você está afastado, hoje é hora de voltar. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e Jesus foi te apresentado pela primeira vez, é hora de dizer sim para Ele. E se você já é crente, mas sente que precisa voltar ao primeiro amor, precisa se arrepender, esse é o momento de pedir perdão a Deus. Esse é o momento de pedir, esse é o momento de buscar e esse é o momento de bater. Para que Ele seja concedido, para que você encontre e para que as portas sejam abertas. Se você quer de fato que as portas sejam abertas, que os céus que eram de bronze sejam abertos, que as fontes superiores e inferiores estejam totalmente abertas sobre a sua vida e para a sua vida, você precisa dizer sim para Jesus hoje. Hoje e esse é o momento de você se arrepender. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que o Senhor mude o seu coração, mude a sua perspectiva e te dê coragem.
Não é todo mundo que tem coragem de se achegar a Deus e dizer: Pai, eu pequei e eu preciso da sua ajuda. Não é todo mundo que tem coragem de dizer: Pai, eu quero abrir mão do pecado e do mundo e eu quero viver para o Senhor. Não é todo mundo que tem coragem de chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu preciso que o Senhor mude a terra seca que está a minha vida. Não é todo mundo que tem coragem de abrir mão de coisas para servir a Deus. Mas se você ainda está nesse vídeo, e esse vídeo vai fazer 50 minutos, se você ainda está nesse vídeo, é porque você de fato sabe o que quer da sua vida. Você é uma mulher posicionada como Axa. Você literalmente vai receber tudo que pedir, porque vai ser como você pediu, mas você precisa se posicionar sobre isso. Vamos orar? Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, eu quero te pedir, abre os olhos dessa mulher hoje, abre os olhos desse homem hoje. Pai, só o Senhor, mais ninguém, só o Senhor com a sua autoridade, seu poder superior a tudo e todos. A ti foi te dado o poder, Jesus, a ti foi te dado o poder e a ti nós te entregamos honra, glória, louvor, poder, domínio e majestade. Concede, Pai, a cada uma dessas pessoas o dom de te ouvir, o dom de estar contigo, o dom de serem seus filhos. Pai, tem muitas mulheres aqui precisando do seu abraço. Tem muita gente sentindo falta de pessoas. Tem muitos homens sentindo falta de pessoas, mulheres sentindo falta, filhos e filhas sentindo falta de pessoas. Seja o pai que elas precisam. Seja o pai que esse homem não tem mais. Seja o pai que essa mulher não tem mais. Seja o pai, seja a mãe que essa mulher e esse homem não tem mais, essa criança não tem mais, esse jovem não tem mais. Eles estão aqui, Pai, porque eles têm uma petição para te fazer. Concede essa petição a eles. Eles estão buscando, Pai, para que lhes seja concedido. Eles estão pedindo para que lhes seja concedido. Eles estão buscando para encontrar. Eles estão batendo para que seja aberto, Pai. E o Senhor mesmo disse que todo aquele que pede, recebe. Nós estamos aqui em fé, em oração, pedindo. Nós estamos em fé, em oração, pedindo que o Senhor fale com eles. Que eles se tornem uma terra fértil. Que seus casamentos, suas famílias, seus ministérios sejam frutíferos. Façam eles crescer. Senhor, nós estamos te pedindo como filhos, como filhas. Às vezes o nosso coração está triste. Às vezes a gente tem dinheiro, às vezes a gente tem um bom ministério, às vezes tem uma boa família, mas está faltando alguma coisa. O que está faltando é o Senhor. Pai, nesse momento, tem alguém te dizendo: eu quero servir ao Senhor. Recebe essa pessoa, Pai, nos céus. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida e perdoa os pecados. O Espírito Santo entra e faz com que esse coração seja renovado. Faz com que esse coração seja manifesto, cheio do teu poder. Eu sei tudo o que o Senhor é capaz de fazer, porque o Senhor fez por mim. Eu sei o quanto o Senhor é capaz de libertar, porque o Senhor me libertou. Eu sei o quanto o Senhor é capaz de trazer um sorriso ao rosto de alguém, porque o Senhor trouxe ao meu. O sorriso que só o Senhor, Espírito Santo, poderia trazer, deixou o meu rosto bonito. Trouxe luz. E é essa luz que eu quero passar para essas pessoas hoje, para que um dia elas possam passar para outras pessoas. Se ela não canta mais, que ela volte a cantar. Se ela não prega mais, que ela volte a pregar. Se ela não te amava mais, que ela volte a te amar. Se ela não tinha mais comunhão, que ela volte a ter. Se ela não jejuava mais, que ela volte a jejuar. Se ela não lia mais a Bíblia, que volte a ler. Se ela não te ouvia se revelando para ela, por favor, Jesus, volta a se revelar. Eu creio que da mesma forma que foi com Axa, vai ser com cada um deles. Vai ser como eles pediram. Porque eu creio que eles vão pedir exatamente em ordem com o que o Senhor queria já dar a eles. Antes do ventre, o Senhor chamou cada um deles como profeta às nações. O Senhor os santificou. O Senhor os teceu. O profeta vai dizer que o Senhor os teceu como a arte de um tecelão, costurando fio a fio
até sair essa obra-prima. Eles são filhos amados. Eu honro, Jesus, o seu nome por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa o Brasil, abençoa os nossos líderes, abençoa o presidente, abençoa todos que vêm abaixo dele. Constrói uma liderança forte para esse país. Renova as forças, Jesus, renova as forças. Que todos nós venhamos a correr como se fôssemos cavalos fortes. Coloca os seus anjos ao nosso redor. Acampa os seus anjos ao nosso redor e cega o inimigo. O Senhor perguntou: tem visto meu servo Jó? E Satanás disse: como que eu vejo ele se o Senhor o cerca? Satanás não podia tocar em Jó porque o Senhor o cercava. Essa é a minha oração. Nos cerca hoje com o teu poder. Cerca essa casa com o teu poder. Cerca esse ministério com o teu poder. Cerca essa garganta. Cerca essa voz, essas cordas vocais. Essa pessoa que canta, que cante melhor, que prega melhor, que lidere melhor, que pastoreie melhor, que cuide melhor. Que faça missões melhor do que nunca. Abençoa os filhos, abençoa a família, abençoa os maridos, abençoa as esposas, abençoa os patrões, os pastores, os líderes, os presbíteros, os diáconos. E recebe essas vidas que estão se convertendo nesse momento e abraça cada um deles. Pai, eu te amo. E eu sei que essa pessoa que está aqui ouvindo essa oração te ama também. E por isso, desde já, nós queremos te agradecer. E te entregar honra, te entregar glória, poder, te entregar domínio, te entregar majestade, que é teu, Jesus. E unicamente a ti pertence. Amém e amém. Você concorda com essa oração? Você concorda com o que foi pregado? Você compreendeu o que foi te passado hoje? Então deixa um comentário aqui embaixo. Envia esse vídeo para alguém. Diz assim: cara, esse vídeo é tudo que você precisava. Essa aqui é a resposta de Deus para o seu coração. Curte esse vídeo. Se aparecer a opção de hypar o vídeo aí para vocês, clica na opção de hypar o vídeo. Deixa Deus falar com outras pessoas como falou com você. Tem um louvor que eu queria indicar para vocês ouvirem, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito na vida de vocês. O nome do louvor é Deus, Eu e a Promessa. Deus, Eu e a Promessa. O nome do cantor é Gersinho. Deus, Eu e a Promessa. Gersinho. Pesquisa aí. Dá um Google, pesquisa no YouTube, pesquisa no Spotify, pesquisa em alguma plataforma de streamers de música e ouça. De verdade, ouça. Deixe Deus falar com você, deixe Deus te abençoar através desse louvor. O louvor vai dizer assim: chegou a hora que era só Deus, eu e a promessa. Sabe aquele dia que parece que não tem mais nada, que tá tudo deserto, e você pensa: Deus, mas o Senhor já me prometeu que faria alguma coisa? Pois é. É aquele dia que só é você, Deus e a promessa. É aquele dia que não tem mais nada, só você, Deus e a promessa. E acredite em mim, é suficiente. Quero te abençoar, dizer para você que já tem mais vídeo. Se inscreva no canal, ative a opção todos do sininho. Um beijo. Deixe seu comentário aqui. Que Deus te abençoe, viu? Tchau, tchau.